Boa noite a todos, então, sejam bem-vindos a este evento que a gente está promovendo, especialmente para os meus alunos do curso de Sistema de Informação do campus de Três Lagoas da UFMS, que vai abordar um assunto deveras importante hoje para a nossa comunidade, especialmente para as pessoas com deficiência em si, que é o tema de acessibilidade na web. Bom, eu sou Humberto, professor do curso de Sistemas, ministro as disciplinas de desenvolvimento web dentro do curso. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma pessoa de estatura mediana, branco, uso óculos, tenho cabelo do estilo topete, e estou de camisa cinza hoje, para aqueles que não conseguem, para aqueles que não têm a visão. Ok? Então, a gente está aqui para debater esse tema de inclusão digital, principalmente de acessibilidade na web, e não se trata apenas de uma questão técnica ou legal para garantir que todas as pessoas, sejam elas com deficiência ou não, mas especialmente essas que têm a incapacidade ou a capacidade reduzida ali, e possam ali acessar as informações que estão disponíveis, principalmente hoje, com tudo globalizado, disponibilizado na web, da mesma maneira que pessoas sem nenhum tipo de barreira ou sem deficiência, seja ele um serviço público ou um serviço privado, ok? E para isso, nada melhor do que a gente ouvir ali diretamente as perspectivas de profissionais que vivem e vivenciam esse dia a dia ali, a realidade todos os dias, de quem usa, de quem desenvolve soluções, de quem faz avaliação dessas soluções e que trabalha de fato nessa parte de acessibilidade, ok? Vamos ouvir essas experiências concretas de dois profissionais, e os desafios reais que eles enfrentam ali, as soluções que eles desenvolveram para, de certa forma, transcender as barreiras que são impostas e que existem hoje em muitos dos casos, ok? Tenho o privilégio, então, de apresentar para vocês dois profissionais que trabalham de frente dessa linha, o William e o José Aldenot, o Francisco Aldenot. Nosso primeiro deles, vou introduzir, é o Francisco Aldenot da Silva Neto. Ele tem 37 anos, é casado, pai de 2 filhos, do Davi e do Jonatas. Ele está graduando em Ciência da Computação pelo Instituto Federal do Ceará, do campus Maracanu, e desenvolveu ali a sua formação na área da tecnologia. Ele vai defender o TCC agora, daqui uma semana, a gente estava conversando agora há pouco, e desde 2023 ali o Francisco atua com essa parte de analista de acessibilidade dentro do núcleo de tecnologias da UFAL, desenvolvendo ali o processo de análise dos materiais didáticos que são distribuídos pelo Brasil através do Programa Nacional do Livro Didático. Isso significa, então, que ele está diretamente envolvido ali na tarefa crucial de garantir que esses materiais educacionais, principalmente os livros digitais, sejam acessíveis ou sejam o máximo possível livre de barreiras, principalmente para as pessoas com deficiência visual ou outros tipos de deficiência também. Francisco, antes da gente começar ali o diálogo, você gostaria de fazer uma audiodescrição também para o público, comentar um pouquinho mais sobre o seu perfil, algo que eu deixei de falar aqui? Eu acho, esqueci eles na sala, minutinho. Perdi meus convidados. Eu falei a apresentação todinha
E esqueci de trazer vocês de volta para a sala. Deixei vocês na sala temática, peço desculpas. Deixou a gente de castigo lá, né? Deixei de castigo. Eu cliquei para fechar e acabei não fechando. Ele tava Desculpa. falando mal da gente lá, que eu sei. Era. Vou reintroduzi-los novamente para que vocês se contextualizem. Eu fiz a apresentação do que é o tema que a gente vai dialogar hoje sobre acessibilidade na web, e eu estava fazendo a apresentação sua, Francisco, onde eu comentei a mini biografia que você tinha mandado e gostaria então que você ali fizesse uma breve descrição, uma audiodescrição sua, para o pessoal também ter essa ciência da importância, e complementar com alguma coisa que você acha que interessante a respeito do seu perfil profissional e acadêmico dentro da área da acessibilidade, enfim, fique à vontade. Pronto, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu me chamo Aldenor Neto, conhecido por Francisco por alguns, né? Eu sou um homem de 1,75 m, pardo claro, olhos castanhos escuros, já tô com as entradazinhas da cabeça aqui, um pouco calvo, cabelos pretos com já alguns cabelos brancos já, né? Tô com uma blusa, eu acho que é amarela, não posso confirmar. Estou no meu ambiente de trabalho / estudo, né, no meu estúdio, pois também sou produtor de áudio, além de estar concluindo aí nesse semestre a graduação em bacharelado de Ciências da Computação pelo Instituto Federal do Ceará, campus Maracanaú, né? Mas, só isso. Já atuei em alguns projetos na área do desenvolvimento pelo Polo de Inovação daqui, né, em Brapi, onde em um deles eu atuei como desenvolvedor web back-end, trabalhando com Java e Spring Boot, e no outro eu atuei como desenvolvedor júnior de IA, né, e também sou analista de acessibilidade do projeto NIS da UFAL, Universidade Federal de Alagoas. Sou casado, tenho 2 filhos. Ok. Vamos falar agora do nosso segundo convidado, William da Silva Pereira. Ele é formado em análise de sistemas e atualmente é pós-graduando na área de desenvolvimento full stack. Ele também realiza esses trabalhos dentro do Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da UFAL, o NIS, onde a gente se dedica ali, eu em conjunto também atuo dentro do núcleo para melhorar ou pelo menos contribuir um pedacinho que seja com a acessibilidade dentro do meio digital, especialmente para as pessoas com deficiências ali. Sua expertise em análise de desenvolvimento de sistema, combinada ali com a sua vivência como pessoa com deficiência visual, traz uma perspectiva única e autêntica sobre os desafios e as possibilidades da web acessível ao longo do processo. William, da mesma forma, você poderia fazer uma breve audiodescrição e complementar alguma coisa que eu não pontuei? Tá, vamos lá, não é algo que eu tenho muito costume de fazer, né? Primeiramente, boa noite, né? Sou o William, como o Humberto falou, tenho 1,60 m, sou uma pessoa branca, cabelos castanhos e encaracolados, meus olhos são... até hoje não entraram num consenso se ele é castanho ou verde, mas eu tô de óculos escuro no momento, e minha camisa, não faço a menor ideia da cor que ela é, que eu peguei a camisa qualquer ela. E, como foi falado, no momento estou fazendo a pós-graduação de desenvolvimento full stack, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, gosto dessa
área de desenvolvimento e compartilho também o que eu tenho aprendido a respeito da programação no meu canal do YouTube, né, para ajudar outros deficientes visuais também que se interessem por essa área. E tenho um podcast onde eu abordo lá temas sobre acessibilidade e recebo outros convidados deficientes visuais que compartilham as suas vivências e tudo mais. E assim como o Aldenor e o Humberto, sou lá bolsista no projeto de acessibilidade digital do UNIS lá na UFAL. E acho que é isso. Ok. Obrigado pela apresentação, William. Queremos, então, também dar as boas-vindas a todos que nos ouvem e que nos acompanham, e aqueles que futuramente nos acompanharão também ali por as diferentes plataformas. Este é um espaço que a gente tem, principalmente em termos acadêmicos, para aprender, então fazer perguntas é o que estimula ali o desenvolvimento nessa nossa roda de conversa, que é o propósito aqui hoje. Então, o objetivo é refletir sobre como que a gente pode construir uma web melhor para todos. Então, se você está usando um leitor de tela, eu entendo que a gente pode sofrer algumas problemas em relação à plataforma, porque pode ser que não esteja sob o controle. O Aldenor e o William, se por acaso tiverem ali algum problema nesse sentido, por favor, interrompa e dê um toque para que a gente consiga ali resolver essas questões, ok? Em termos do que eu pensei e discuti com o Aldenor e o William, quando eu propus essa roda de conversa, é justamente apresentar sob a perspectiva e a ótica deles essa vivência sobre o que é a acessibilidade, a importância desse contexto na vida deles, que é o desafio de todos os dias ali. Então, vamos começar com algumas perguntas, só para a gente orientar um pouquinho essa nossa discussão. E os demais participantes, se vocês puderem e tiverem algum questionamento a respeito, pode deixar nos comentários que eu vou interagindo, ou vocês também fazem a solicitação e a gente vai tendo essa forma de diálogo, ok? Para a gente começar, eu gostaria de que vocês comentassem um pouco, o Aldenor e o William ali, como que é a experiência em navegar na web para uma pessoa com deficiência visual. Quais são aqueles obstáculos, principalmente que vocês ali vivenciam no dia a dia e que acabam limitando o acesso à informação como ela deveria ser para todos? Quem gostaria de falar primeiro? Eu esperei o William falar, mas ele tá Vamos na ordem alfabética. A acessibilidade na web, ela é de fundamental importância, né? Para que a gente tenha, de fato, o acesso à informação como ela é, né? Então, coisas simples como um rótulo no botão, um link bem descrito, uma hierarquia de título, uma tabela semanticamente relacionada, né, uma imagem com a audiodescrição faz toda a diferença no nosso dia a dia, né, faz toda a diferença na usabilidade dos recursos digitais que hoje é o que predomina na sociedade, né, hoje tudo é digital. Um exemplo, né, prático, como eu estava comentando antes da reunião, que eu estou fazendo agora a inscrição para o meu mestrado e alguns documentos eu preciso fazer assinatura eletrônica. E a gente vai aí, bate, eu chego até lá no site do Gov, coloco para assinar digital, só que eu não consigo, de uma forma acessível, chegar ali até o campo onde deve ser colocado a assinatura digital, né? E aí acaba muitas e muitas vezes a assinatura digital ficando por cima de algum texto, né? Então, são coisas simples que fazem toda a diferença, né? Do recurso de acessibilidade, de ter uma estrutura boa na web, para que haja essa possibilidade da gente, né, pessoa com deficiência visual, ter essa independência, essa autonomia nas atividades
da vida diária, né, da nossa atividade do dia a dia, nos recursos que a gente necessita, né, não sei se é o caso, né, da instituição, da universidade onde vocês estudam, mas aqui no IFCE nós temos a biblioteca virtual. Já foi testada 4 bibliotecas virtuais diferentes, nenhuma contém acessibilidade para que a gente possa fazer utilização com o leitor de telas, né? E isso nós estamos falando do NVDA, que é o leitor de telas mais utilizado no Brasil e no mundo, né? Por se tratar de ser um leitor de telas desenvolvido para o sistema operacional Windows. Quando a gente entra no âmbito de outros SOs, né, como por exemplo o Linux, aí é que a coisa fica estreita mesmo, né, porque o Orca ele não tem as ferramentas que o NVDA tem. Então, apesar de ter essa grande lacuna de acessibilidade, não somente na web em si, né, mas em todos os recursos digitais, né, ainda existe outros leitores de tela que têm uma escassez ainda maior de recursos que possam ampliar, né, essa acessibilidade para nós. Então, vocês, enquanto futuros desenvolvedores, né, enquanto programadores, devem se preocupar, sim, com esses recursos, né, que são recursos essenciais e fundamentais, são recursos que vão ampliar o público de vocês, porque não tem nada pior do que uma pessoa com deficiência visual querer fazer uso de uma plataforma, fazer uso de uma página, fazer uso de um determinado site e se deparar com essas grandes falhas de acessibilidade, se deparar com esses recursos que são tão simples, né? Como uma simples label, uma simples semântica de uma tabela, uma simples organização hierárquica ali nos títulos, e acabam, talvez por correria, por questão de tempo, ou até mesmo por falta de conhecimento, não colocando, acrescentando esses recursos nas nossas aplicações. Então, a importância da acessibilidade dentro da web, né, para mim, né, é algo fundamental, pois ela auxilia no meu dia a dia, porque eu trabalho, né, diariamente com o uso da computação, com o uso de computadores, né, e facilita demais aí a nossa vida, né, enquanto pessoa com deficiência visual. Perfeito. E não tenho muito assim o que complementar o que o Aldenor falou, né? Mas basicamente é isso mesmo, né? A acessibilidade na web permite que a gente consiga ter acesso às mesmas informações que qualquer outra pessoa que enxerga, né? Igual dando um exemplo prático. Eu fiz a minha graduação EAD, né? E essa é uma história que eu sempre conto, que muitas vezes nas avaliações, questões, vinha muitas questões do tipo, de acordo com a imagem abaixo, escolha a alternativa correta. E a imagem sem descrição nenhuma. E aí eu ainda poderia pensar, bom, vou tentar inferir aqui o que é essa imagem com base nas alternativas. E ia ver as alternativas, tudo imagem também. Então, era horrível. Precisava da ajuda aí de um olho amigo para falar para mim antes de terem recursos como o IA, que hoje descrevem imagens para a gente, e isso ajuda bastante, né? Mas simplesmente terem colocado uma audiodescrição nas imagens já teria ajudado. Ou no meu caso, por se tratar de códigos de programação lá na hora, não precisaria nem ter colocado imagem, que a imagem muitas vezes era o print de um VS Code, né? Então eles poderiam simplesmente ter pegado o próprio texto do código e colado lá, né? Então ações simples que podem não parecer grande coisa, né? Mas para a gente dá uma acessibilidade absurda, porque para a gente tudo é na base
textual mesmo, né? Então a gente navega tudo por base de texto. E um HTML bem estruturado, por si só, ele já é acessível e permite a gente a conseguir consumir as informações e chegar onde a gente precisa com acessibilidade. Ok. Bem, é interessante essa questão da experiência de vocês, de expor essa forma de uso que a maioria de nós, videntes, não tem muito essa percepção de que tudo funciona na forma textual, né? De que toda aquela informação que muitas vezes para a gente, de maneira visual, acaba sendo relevante, facilmente descartada, vocês acabam tendo que de certa forma, interagir com aquele conteúdo todo antes para selecionar ali, à medida do possível, aquilo que não tem mais muito sentido para vocês. E tabelas, eu sei que é um ponto crítico ali, até porque dados tabulares não são fáceis de leitura pura, e para vocês que navegam texto a texto, fazer essas correlações é o que eu imagino que seja o mais grave, né? Da experiência profissional de vocês, quais são ali as 3 principais mudanças que um desenvolvedor, ou um designer, ou profissional que esteja se encaminhando para essa área de fazer interfaces, podem hoje melhorar em questões de acessibilidade? O que vocês acham ali de ponto mínimo que eles deveriam começar a se atentar nesses quesitos? Acredito que mais na questão de semântica mesmo, né? Que há esse mito aí, talvez as pessoas acreditem que para uma página ser acessível, né, ela teria que ser feia visualmente, o que não é bem o caso, né? É possível ter um design agradável para quem enxerga e ainda assim ser acessível se usar simplesmente marcações corretas. Quer usar botões com ícones? É perfeitamente possível, mas há recursos que permitem a pessoa colocar uma informação textual naquele botão que apenas vai ser lida pela gente que usa leitor de tela, né? Então, a pessoa pode colocar um ícone de uma lixeira num botão e um rótulo que o nosso é escrito lixeira, que o nosso leitor de tela vai identificar, é a lixeira, ou enviar para a lixeira. E para quem enxerga, vai ver o ícone lá normalmente. Então, utilizar marcações, deixar as coisas bem estruturadas, ajudar no foco também, igual, por exemplo, coisas que abrem modal, muitas vezes a gente lá clica em alguma coisa e abre um modal. Visualmente, a pessoa lá tá vendo o modal e vai clicar lá nos botões que precisa. A gente não, se o foco não ir direto para aquele modal, a gente não vai saber que o modal abriu, a não ser que seja uma página que a gente já conheça, a gente abriu o modal, então vamos até ele. Então, ajudar no foco, formulários, né? Colocar labels nos formulários, assim, linkando com os campos, para a gente saber o que a gente tem que preencher, se aquele campo vai ser um campo de nome, de e-mail, de senha. Então, colocar rótulos é bem essencial também, né? Coisas assim. O Denor quer complementar? Complementando, né, o que o William falou, enquanto ele falava, eu me recordava de um episódio que aconteceu no meu primeiro estágio, né? Onde, como eu falei, eu atuei como desenvolvedor back-end, né? Nós trabalhávamos com Java e Spring Boot no back e Angular no front-end. E aí nós tínhamos 2 times, né? O back e o front. E aí chegou um determinado momento que a equipe se uniu e era um único time, né? Trabalhando simultâneo ali. E quando eu fui testar a aplicação, nossa, era botão sem rótulo, era tabela que não tinha semântica, tinha umas imagens que não tinha nada, tinha um botão lá que tinha, meu Deus. Aí eu peguei, parei, eu disse, espera ainda, vamos ajeitar isso aqui. Aí sentei com o professor e aí fui mostrar para ele, né, como é que estava a acessibilidade
da aplicação, né? E ele, meu Deus, a gente não sabia que estava assim. Eu disse, pois é, professor, olha só. Aí fui explicar, fui dizer como é que fazia. Aí, desde esse dia, né, ele me deixou responsável por essa parte de acompanhar a equipe do front para deixar a aplicação, o nosso produto 100% acessível, né? E foi algo interessante que a gente conseguiu ajustar tudo, né? Com o time do front, deixamos tudo 100% acessível, inclusive os modais, né? Como o William falou, era utilizado um modal que passava o mouse por cima e ele abria, né? E aí a gente trocou esse modal para que realmente fosse um modal clicável, para que tivesse esse recurso de acessibilidade, para que o foco do NVDA entrasse no modal quando ele fosse ativado ali, né? A labels nos botões, né? Links também com rótulos, porque tinha determinados links que tinha apenas era o link no íconezinho, como falei, tinha uns gráficos também, e aí tinha, quando aparecia o gráfico, tinha a descrição daquele gráfico ali gerado, então a gente deixou a aplicação, né, 100% acessível, e em uma das reuniões com o financiador do projeto, né, o professor, ele fez com que eu apresentasse, né, todo o projeto e mostrasse que a aplicação estava 100% acessível, né, que qualquer pessoa com deficiência visual conseguiria utilizar a plataforma na qual os investidores estavam aplicando o seu dinheiro, né? Então, a importância de deixar, né, a aplicação, o produto acessível. Eu me lembro bem que o financiador, ele ficou bem satisfeito com isso, né, porque ele não imaginava como seria, não imaginava a importância que tinha isso, e aí eu fiz toda a explanação da importância da acessibilidade, de recursos de acessibilidade dentro da aplicação, e que a aplicação na qual ele estava investindo, ela estava acessível para que uma pessoa que tivesse a deficiência visual pudesse utilizar, né, igualmente com aquela que não tinha a deficiência, né? Então, isso faz toda a diferença, esses simples passos de acessibilidade no desenvolvimento. Me escutam? Sim. Ah, todo mundo. Eu que não, eu falando de novo sem áudio. São coisas pequenas que a gente pode incluir ali na nossa rotina de desenvolvimento, que não onera ali o nosso processo, que de certa forma contribui significativamente para a melhoria de acessibilidade, ou melhoria do acesso, ou redução dessas barreiras que vocês acabam enfrentando ali no dia a dia, né? O Vinícius fez um questionamento, e esse é um questionamento que me acompanha desde a época da minha graduação também. Como que funcionam os desafios de CAPTCHA nos aplicativos de acessibilidade? Vocês têm muita dificuldade em termos de passar por esse processo de validação do CAPTCHA? Como que isso tem funcionado para vocês? Depende muito do CAPTCHA, né? Por exemplo, o reCAPTCHA do Google, que às vezes, pelo seu comportamento, se você marcar a caixinha, ele já marca automaticamente, mas mesmo quando isso não acontece, ele tem a opção lá do CAPTCHA sonoro, né? Então, dá para a gente escutar e aí vai digitando lá o desafio. Então, quando tem essa opção do CAPTCHA sonoro, a gente consegue. Agora, quando é só o CAPTCHA de imagem mesmo, aí antes eu tinha que recorrer ao olho amigo, né? Hoje eu já uso inteligência artificial, né? Que consegue descrever a imagem, né? Aí ele me fala o CAPTCHA, eu consigo resolver. Até é engraçado que uma A amiga grande minha maioria. fala, né? Que hoje a gente utiliza um robô para provar que não é um robô. A grande maioria hoje em dia já disponibiliza, né, do capture de áudio, isso facilita muito.
É porque é um dos pontos lá dos primórdios da WCAG que foi problemático e ainda é, de certa forma, desde sempre, né? Porque esse reconhecimento e a falta de outras alternativas, que é o principal foco, é o que acaba impedindo ali o acesso. Bom, vamos dar continuidade, então. Eu sei que a gente combinou de vocês desenvolverem e mostrarem algo para os nossos espectadores a respeito do que é essa acessibilidade na prática do ponto de vista de vocês e o que a gente, de certa forma, poderia se colocar no lugar ali. William, você gostaria de apresentar? Sim. No caso, você só abre aí, que acho que você consegue demonstrar com o leitor de tela ligado, né? Para eles terem uma ideia também de como funciona. E aí você compartilha a sua tela também. Tranquilo. Quais... todos já ouviram o leitor de telas? Já sabem o que é? Ou alguém nunca ouviu o que é um leitor de telas? Eu nunca vi. Nunca ouviu? Vou botar vocês para ouvir aqui a voz linda do speaker. Deixa eu fazer uma enquete com esse pessoal. Estão ouvindo aí? Agora sim. Tá ouvindo? Pronto. Eles devem achar isso aí a velocidade da luz. Vocês acham isso rápido? Olha. Uma voz lenta dessa aí, Aldenor, você não dá sono, não? Não, cara, eu leio um livro de 400 páginas em 1 hora. Eu posso apresentar aqui, Humberto? Pode sim. Você consegue compartilhar a tela? Isso, eu tô procurando aqui o botão, peraí. Aquela tela inteira, né? É porque ele tá passando por todos a sala para poder chegar. Ah, compartilhar a tela. Acho. Tela inteira. Se vocês quiserem, né, acessar esse link também, aí o Humberto pode pôr o link no chat aí também. Tá compartilhando aí? Oi? Tá chegando. Chegou. Compartilhou. Chegou? Pronto. Aí... Cadê? Eu percebi que tem um erro de ortografia ali no título, mas enfim, se não acontecer um erro assim ao vivo, não é palestra de verdade, né? Então... Tá, deixa eu diminuir a velocidade aqui, senão vocês não entendem, né? Para começo de história. Estão entendendo agora? Deixa eu mudar a voz, né? Acessibilidade na web e em Google. Se tá melhor para vocês, né? Agora se não entender. Assim vocês entendem. Pronto. Tranquilo. Então vamos lá, tá? Nós temos aqui uma paginazinha que foi feita. Bolinha visitado, link demonstração. Com 3 demonstrações para vocês, para que a gente possa explanar a questão da acessibilidade, certo? Bolinha visitado, link demonstração 2. Bolinha, link demonstração 3. E a demonstração 3. Se vocês observaram, ele falou bolinha, que é o marcador, né? E ele falou que é um link, né? Ele disse, ó... Bolinha visitado, link demonstração. E ainda falou 2. Que é um link que ele já visitou. E eu já visitei, então, ou seja, eu já acessei aqui esse link. Então, com o leitor de telas, a gente consegue navegar por links através da letra K. Então, vamos aqui, né? E o Shift K volta para a página anterior. Então, eu vou aqui, Shift K. Demonstração 1, visitado link. Demonstração 1, vou dar um Enter aqui. Importância da acessibilidade na web. E aqui nós temos uma página. Botão espaço. Certo, ó.
de importância na acessibilidade na web. Vocês podem me dizer o que é que tem nesse botão? Olha só. Botão espaço. Vocês estão vendo, né? Banner. Botão espaço. Sim. Tem o que nesse botão? Banner. Botão espaço. Porque ele só tá dizendo para mim espaço. Eu não consigo saber o que tem. É um ícone, né, de uma casinha? Ah, então o ícone de uma casinha, então isso significa que ele vai me levar para Pra home. Mas como é que eu vou saber se ele só diz botão Banner. espaço? Botão espaço. E ele ainda fala botão espaço que você ativou a pontuação, né? Que senão Eu ele só ativei ia falar botão. pode ficar pior, né? Deixa eu desativar aqui a pontuação. Grau de sim. Botão. Botão, ó. Botão espaço. Botão. Como é que eu vou saber o que é? Né? Vou clicar num botão aí, Vou vou clicar no explodir botão meu computador. Pois é, e se esse botão estiver capturando aqui, sei lá, qualquer dado sensível da minha máquina, né? Ligação de Opa. voz. Silenciar microfone. Botão. Pera ainda que agora bagunçou aqui o negócio. Fabrício, estão me ligando aqui, ó. Pega aqui, pegue, por favor. E tira aí a porta da coisa ali, fecha a porta, por favor. Tira da tomada aí, ó, e fecha a porta pra mim. Posso tirar? Pode tirar, eu tô pedindo pra você tirar. E Desplugada. fecha a porta aí. E fecha a porta. Aldenor tá sem som. Seu microfone está ativado. Ele desativou o microfone, foi? Tá ouvindo agora? Agora sim. Sim. Tá. Omit. Omit. Importante. Botão. Tá. Então, como vocês podem observar, nós temos aqui uma página que, só por esse botão, vocês já podem notar que é uma página que não contém recursos de acessibilidade, né? Nós temos aqui um botão e eu vou navegar para baixo. Banner marco sem Tentei para os títulos. importância. Pois é, ó. Botão. Vamos lá, né? William, vamos fazendo o seguinte, tu vai falando da importância de cada elemento, né? Aqui, ó, um botão sem rótulo, Botão. né? Como vocês já puderam perceber, a importância de ter um rótulo no botão dizendo que aquilo ali é a página inicial, né? Onde ele está dizendo ali somente botão. Nós também temos aqui, podemos navegar por título, que no caso do NVDA nós navegamos com a letra H, vai para o próximo título, e o Shift H retorna para o título anterior, né? Como bom desenvolvedor web, vocês sabem que nós podemos colocar títulos em nossas páginas HTML utilizando aí, né, o H, né, a tag H, H1, H2, H3 até o H6, certo? E essas tags não estão ali por acaso. Elas não servem para dimensionar o tamanho da fonte, o tamanho do texto, né? Que muitos desenvolvedores web fazem isso, né? Colocam o H para dimensionar o tamanho que ele quer daquela fonte. Esses títulos servem para facilitar a sua navegação. Então, ao pressionar a letra H, ele deve me levar para o próximo título de cabeçário, né? Sem título seguinte. Pois é, nessa página não tem título de cabeçário, ó. Sem título seguinte. Não tem nenhum título. Mas Vocês estão vendo algo visualmente que tá tudo em negrito e bonitinho aí, né? Bonitinho, né? Vamos ver se nessa página tem tabela? Será que tem? Vou botar aqui a letra T de tabela. Sem tabela seguinte. Também não tem nenhuma tabela aqui. Complicado, né? A navegação aqui. Mas Será vocês que estão vendo a tabela? Vocês estão vendo alguma tabela aqui? Existe tabela nessa página? Porque para mim não tem. Sem tabela seguinte. Tem não? Não, tem não. Sem tabela seguinte. Talvez tá mais para baixo, vai descendo. Legenda e ilustração. O que é acessibilidade? O que é acessibilidade? Acessibilidade. Mais inclusive. Leitor. Porque a acessibilidade garante. Melhorar conteúdo e navegar. Elementos essenciais de elemento. Aí, ó. Descrição. Chegou na tabela. Texto alternativo. Descreve imagem. Contraste. Parece ser uma tabela aqui, né? Mas garante boa. não foi identificada, né? Permite o uso.
E será que tem alguma imagem aqui? Vocês viram se tem imagem aqui? Facilita, siga no... Alguém viu se tem alguma imagem nessa página? Sim, gráfico Porque seguinte. aqui o meu leitor está dizendo que não tem nenhum gráfico. Tenta Ó. dar o Shift G. Sim, Tá aqui, ó. gráfico seguinte. Não tem gráfico, Sim, ó. gráfico. Sim, gráfico. Será que tem, gente, anterior. gráfico aqui? Legenda, o que é Eu acho que também não tem, William. E link tem? programador Tem. cego link. Ah, programador cego link. Quem é esse programador cego, hein? Ele só fala o endereço do link, mas não tem texto, não tem nada. Arroba Aldenorneto, acessibilidade. Olhando para os links, vocês conseguem identificar o que seria cada link? Arroba programador cego link. O William fez uma pergunta. Vocês estão conseguindo identificar o que é esses Sim, links? link seguinte. Bolinha link arroba Aldenorneto, acessibilidade. Olhando, dá pra ver que é Instagram, YouTube. Então vocês conseguem perceber que vocês que enxergam têm uma informação e a gente que enxerga tem outra, né? Eu fiz a pergunta, tem gráfico, imagem, alguma imagem nessa página? Botão, legenda. Tem imagem na página? Tem Tem uma bem no começo da página. Tem, então tem imagens, né? Botão. Então na página tem imagem, na página tem tabela, na página tem botão, na página tem link, na página tem cabeçalho. Só que nada disso está acessível, né? Nada disso. Vamos ver aqui a demonstração 2, né? Já que vocês me disseram que o botão lá em cima é um botão home. Sim, botão anterior. Sim, botão. Opa. Aí, Aldenor, no caso da demonstração 2, você entra na demonstração 2 deixando o seu leitor de tela ligado, mas aí, para esse caso, a gente poderia pedir ajuda para o Humberto compartilhar a tela dele da demonstração 2 e tentar navegar pelos itens. É da 3, não? Era 2, o Humberto era 2. Acessibilidade. É a 2? Diferente, tá me dando até angústia. Hã? Eu achei super diferente, tá me dando até angústia, porque eu tô meio perdida. Pois é. Agora vamos lá. Então deixa eu apresentar logo a 3, não? Porque aí eu já tô aqui para tirar para o Humberto ir. É que na 2 a gente poderia fazer uma dinâmica, né? O Humberto tenta navegar mostrando a tela dele, e você tenta navegar na 2 só mostrando o seu leitor de tela, para ver quem consegue acessar as informações agora. Ah, entendi. Mas aí dá para compartilhar, dá para ter os dois compartilhamentos. Porque no caso ele vai compartilhar a tela dele, então eles só vão ver a tela dele e só vão escutar o seu leitor de tela. Eu acho que... Entendi. Porque o seu leitor de tela tá no seu microfone, né? Entendi o que você quer. Vai lá, Humberto. Tu compartilha a tua, encerra o meu aí, compartilha o teu. Deixa eu... Omite ponto. Parar de compartilhar. Parar de compartilhar. Acessibilidade na... Eu entendi o que o William quer. Bolinha visitado, link demonstração 1. Demonstração 2, tu quer, né, William? Isso. Pronto. Agora, Humberto, tu vai abrir aí, tu vai compartilhar a tua tela e tu vai acessar a demonstração 2 e vai navegar aí na demonstração 2. Fala pra gente aí o que você tá vendo nos títulos, tá vendo aí? nas tabelas. Só um minutinho que agora eu ativei coisa que não era para ativar aqui, pera. Ativei as anotações. Deixa eu fixar. Aí. E agora, carregou ou não carregou? Tá tudo branquinho. Vocês estão vendo, não? Peraí, agora deixa eu acessar aqui. Vai pro título, Aldenor. Demonstração 2, né? Demonstração 2, visitar. Importância da acessibilidade. Ué, mas aqui para mim tem, ó. Ué, fala aí qual que é o título, Humberto. Sem título, o que é acessibilidade? Agora ficou difícil. Da acessibilidade. Como não? A gente que não enxerga tá conseguindo acessar? Importância da acessibilidade, tá aqui, eu tô vendo, ó. Título nível 1. A imagem, fala pra gente como que é a imagem aí, Humberto. Cadê a imagem, Humberto? Não tem imagem. Não tem, mas tá aqui a imagem, ó. Tem botão. Tá aqui a imagem, peraí, ó. Ilustração representando a acessibilidade na web. 4 pessoas aparecem em um ambiente de trabalho, ilustrando diversidade e inclusão.
Tá À aí. esquerda, Olha aí. um homem com laptop que tem o símbolo de cadeira de rodas. Ao lado dele, uma mulher negra de óculos, sentada em uma cadeira de rodas, usando um tablet. À direita, uma mulher ruiva usando um notebook. Em pé, à direita, um homem de barba usando óculos escuros e bengala guia para cegos. Ao fundo, a tela de um navegador Olha, descrição de até internet grande, hein? exibe um grande ícone de acessibilidade, figura de pessoa com braços abertos em círculo azul, e uma barra de pesquisa. A cena representa a inclusão de pessoas com deficiência na tecnologia e no acesso à informação digital. Tá bem, Gráfico. tá bem completa a Tá a descrição imagem aí, ó. aí, ó. A Eu imagem tá consigo aí. saber que imagem é essa. É, tem um cadeirante no computador, tem outra pessoa ali, uma mulher morena ao lado, tem à direita um homem com bengala, tem um símbolo de acessibilidade. Vocês não estão vendo não isso aí? Acho que o Humberto tá com problema. Então fala pra gente a tabela, vai, problemas. Humberto. A tabela deve estar Vai, visível, professor. vai, Humberto. Qual é a Não tem tabela que tem aí? tabela, tem Não botão, tem. só tá branco. Pois eu vou te dizer aqui, ó, a tabela, ó. Tabela com 5 linhas e 2 colunas. Tem uma tabela com A 5 tabela linhas tem e 2 5 colunas. linhas e 2 colunas. A primeira linha, ó, nós temos Coluna 1 elemento. coluna 1, elemento, Coluna 2 descrição. coluna 2, descrição. Borda. Coluna Aí 1 na primeira elemento. linha, Linha 2 texto alternativo. o texto Alt. alternativo. Agora vamos ver aqui, ó. Descrição. Coluna 2 descreve imagens para usuários que utilizam leitores de tela. Descreve imagens para usuários com leitores de tela. É a descrição do alt. Vamos voltar para a coluna 1. Linha 3 contraste. O de contraste cores. de cores. Descrição. Coluna 2 garante boa visualização. Garante boa para visualização para pessoas visão. com baixa visão. Tá aqui a tabela, ó. Linha 4 teclado navegável. Teclado navegável. Descrição. Coluna 2 permite o uso do Permite site o sem uso de mouse, site sem essencial mouse, para essencial muitas para pessoas. muitas pessoas. Ó, olha só. Elemento. Linha 5 semântica HTML. Semântica HTML. Descrição. Coluna 2 facilita a navegação por Ah, tecnologia. a tabela tá aí, Humberto. Tu que não tá enxergando. O cego é tu. Clica no link. Adenor, desde o topo lá, vai navegando por todos os títulos, porque tem Os títulos nessa página. Fora de Tem tabela, muitos botão aí, ó. voltar para home. Olha, ó, botão voltar para home, ó. Tem agora. Tem até Tenta um voltar pra home, Humberto. botão voltar para home. Ó os títulos, ó. Banner marco importância da acessibilidade na Importância web, da título acessibilidade. Agora aqui, ó. nível 1. O que é acessibilidade digital? O que é acessibilidade digital. Título nível 2. Outro título, ó. Porque a acessibilidade é importante. Porque a acessibilidade é Título importante. nível 2. Título nível 2. Inclusão social. Título nível 3. Inclusão social. Benefícios para todos os usuários. Título nível 3. Ó, benefícios para os usuários. Elementos essenciais Elementos essenciais de Título acessibilidade. Siga-nos. Título nível 2. Siga-nos. Título seguinte. E aqui não tem mais título. E aqui nós temos os links, ó. Lista com 3 itens. Instagram. Programador cego. Link. Instagram. Canal Aldenor Neto no YouTube. Link. Olha só, tá Canal tudinho aqui. E pra vocês verem que a gente não tá trapaceando, compartilhe a sua tela, Adenor, pra eles verem que é exatamente a mesma tela do Humberto. Eu vou só dar um Ctrl Tab aqui para Meet. voltar pro Meet, tá? Ó. Acessível. Cadê? Enviar uma. Humberto. Ativar câmera. Humberto Lidio Antonelli está apresentando. Humberto tem que botão. encerrar a apresentação dele. Apresentação. Já encerrei. Compartilhar. Enviar uma. Compartilhar tela. Botão. Compartilhar a tela. Escolha o que. Guia do Chrome. Guia do. Item de dados. Cadê? meu Guia Deus? do Chrome. Guias. Janela. Guia do. Tela inteira. Grupo. Compartilhar. Quando vocês começarem a ver a tela aí vocês avisam, tá? Já apareceu. Já? Uhum. Aí, deixa eu voltar aqui pro Meet. Importância. Ó, mesma tela, né, Tá ó. vendo o conteúdo? Estão vendo? Na minha tela? Não, tá tudo branco. Não, Mas tá é tudo exatamente a mesma tela que o Humberto tava e ele Tá tava aqui, ó. acessando o conteúdo.
Tabela, ó, vou dar o T, ó. Tabela com 5 linhas e 2 colunas. A tabela que eu tava navegando, ó. Coluna 2 de coluna 1. O botão home, ó. Vou lá pro botão home, ó. Voltar para home botão. Vou pro título, ó. Banner marco importância da acessibilidade na web. Agora deixa eu dizer uma coisa séria para vocês, como estudantes de desenvolvimento web. Vocês estão sentindo, a partir dessa tela branca, o que é uma página inacessível. Sabe qual é a grande diferença? A inacessibilidade agora é para vocês e não para a gente. Para a gente, esta página está 100% acessível. Para vocês, não. Sim. É exatamente isso que acontece quando desenvolvedores projetam, né, fazem os seus projetos sem pensar em acessibilidade. Eles vão deixar alguém sem utilizar essa página. Sim. Se fosse para vocês, né, fazer uma prova, o professor Humberto vai passar uma prova com a prova vai ser feita no HTML, só com questões objetivas, ó. Vocês não iam responder nenhuma se tivesse dessa forma. Entendeu? Eu não Então, sei se o Aldenor já acessou páginas assim, mas já aconteceu de eu acessar páginas e que tem conteúdo lá, mas a única coisa que o leitor de tela fala para mim é em branco. Em branco, em branco, em branco, ou então botão. Só em branco. E eu não acessar o conteúdo e saber que visualmente tem um conteúdo lá, mas ele não está acessível, aí o leitor de tela não lê, ele só fala em branco. Então agora vocês estão vendo o que é passar por uma página em branco, mas outra pessoa conseguir acessar. Então, ou seja, inverteu, né? Ela está inacessível para quem enxerga. Ela está acessível agora para o cego, né? Para a pessoa com deficiência visual. Então, a gente conseguiu, né? Acredito eu, que com essa demonstração, mostrar para vocês que a importância de pequenos detalhes, de acessibilidade, né? E agora eu vou mostrar para vocês a página ideal. Voltar para home botão. Voltar para home. Acessibilidade na web. Navegação marco lista com 3 itens. Demonstração 2. Demonstração agora, 3. A demonstração 3. Importância da Todo mundo fica feliz. Olha só o botão home. Botão voltar para home. Agora eu sei que o botão é voltar. E mudou, gente, o botão ali? Vocês estão vendo o ícone? Tá com ícone ou tá com texto? Tá com ícone. Tá com ícone. Mudou. Vocês estão vendo coisa? o texto voltar para home? Não. Não. Porque É esse só um texto rótulo. só tá visível pra gente. Pra gente. Agora, vocês lembram que na primeira vez eu não consegui encontrar a tabela? Eu vou dar o T aqui, ó. Tabela com Olha a 5 tabela linhas bonita e aqui, 2 ó, pra mim, ó. colunas, linha, 5 coluna, linhas e 2 colunas, ó. linha, Semanticamente descrição, ligado, ó. coluna, Descrição, 2, elemento, coluna, elementos, a imagem, vou procurar por imagem, ó. Sim, gráficos. Tá anterior. Banner marco ilustração representando a acessibilidade. Olha a mesma na imagem, web. ó. 4 Vocês estão pessoas. vendo e eu sei o que tem na imagem agora. Olha os links lá ó, agora, ó. Lista com 3 itens. Instagram programador cego link. E olha um detalhe. Ainda tem um detalhe que nós não falamos aqui. Eu vou colocar a voz do speaker novamente, apesar de vocês não serem familiarizados com ela, não ser uma voz humanizada, para vocês notarem uma coisa. Selecione My Speaking. Que ele fica melhor de compreender, ó. Lista com 3 itens. Instagram programador cego link. Vocês perceberam que a palavra Instagram ele falou em outro idioma? O YouTube fica mais visível, ó. Canal Aldenor Neto no YouTube link. YouTube. Ele pronuncia corretamente. O que é isso? Label. Ou a lang. Ou seja, se você colocar um simples atributo lang naquele texto ali, ele vai fazer a mudança de idioma corretamente, né? Então aqui, ó, quando ele fala YouTube, Roda de link canal Aldeneto no YouTube. ó, YouTube, né? E se eu navegar aqui com setas pelas palavras, ó, O Y Y, o Y, O O, U U, T
T, U, U, V, B E. e E. Da mesma forma, lá na home, ó, Voltar para home botão. voltar para home. V. Para home. S-H. O. M. E. Entendeu? Instagram, ó, Lista com 3 itens. Instagram. Programa fora de link. Bolinha. Espaço. Link. I. I, N. N, S. S. C. A. G. R. A. M. Espaço. E aí, quando saiu da palavra que tá com lang em língua estrangeira, ele começa a soletrar normal, ó. P. F. O. G. F. A. M. A. D. O. Ó, Instagram. Instagram, Programador. programador, Cego. cego. Entendeu? E Então, vocês só estão vendo os ícones, né, das redes sociais aí. Vocês não estão vendo os textos que o leitor tá anunciando pra gente. ainda tem esse detalhe, né? Então, o que a gente quer passar para vocês hoje é que vocês coloquem na cabeça de vocês que são detalhes que fazem toda a diferença, né? Que são pequenas ações no desenvolvimento, na hora que vocês estiverem desenvolvendo uma página web, né? Que vai fazer a diferença para o usuário com deficiência, né? E na vida de vocês também, se vocês colocarem isso na mente de vocês, toda a vida que vocês pensarem no desenvolvimento web, no que vocês vão fazer, automaticamente vocês já vão dizer, opa, eu tenho que criar um botão aqui para determinada ação. Opa, peraí ainda, eu tenho que colocar acessibilidade nesse botão. Tem um link aqui, tem uma tabela que eu tenho que colocar acessibilidade nessa tabela. Eu tenho que utilizar os recursos lá de semântica para fazer com que essa tabela seja acessível. Um simples alt, né? Descrevendo o que é uma imagem, entendeu? Não vai abrir a tag IMG, coloca o alt, não tem para onde correr, é automático, ó. Vou colocar uma imagem. Coloquei o resource dela, eu tenho que colocar o alt para acessibilidade. Entendeu? Então, são passos básicos que, se você colocar, né, no seu cotidiano de desenvolvedor, vai fazer a diferença na vida da pessoa com deficiência visual que vai acessar o seu conteúdo. E o seu cliente, né, a pessoa que vai estar contratando a sua página, você pode até acrescentar esse algo a mais, né? Você pode dizer, olha, o seu site está pronto, a sua página está pronta e está 100% acessível, né? O seu cliente, o seu usuário final, que se porventura vier a ter, né, ser portador de deficiência visual, ele também vai conseguir fazer uso de sua ferramenta, da ferramenta que você contratou. Então, isso enriquece e muito, né, a aplicação de vocês. Não é uma mera, como é que eu posso dizer? Uma simples coisa que você está colocando na sua aplicação, isso vai enriquecer demais, né, o seu produto, né? Quando você diz para o seu cliente que o seu produto ele está 100% acessível, né? Eu costumo dizer que a acessibilidade ela é tão importante quanto os testes, né? Tem muito desenvolvedor que não gosta de fazer teste, né? Teste de integração, teste de... enfim. E aí acaba deixando passar isso e acaba deixando passar também esses recursos de acessibilidade que estão disponíveis aí e que, se eles existem, eles devem ser acrescentados no desenvolvimento. Meet. Palestra acessível. Alguma pergunta? E só acrescentando também, vocês olhando assim, Humberto. podem perceber que a página não está visualmente bonita, mas ela não tá feia assim porque ela tá acessível, ela tá feia assim porque não foi aplicado um CSS. O design depois poderia aplicar um CSS para formatar essa página e deixar ela bonitona e ela continuaria acessível, porque aí só foi utilizado o HTML.
Eu ia justamente pontuar O isso microfone mesmo, William. E ambos, a demonstração 1 e 3, elas têm ali a mesma estrutura de conteúdo, a mesma informação, a mesma cara, mesmo que seja um HTML simples, mas trouxe um plus na demonstração 3, assim, totalmente diferente do que a demonstração crua ali da primeira, de que não é aquela sensação assim, vai me dar mais trabalho ou vou ter que customizar a página para ter esses recursos de acessibilidade, mas pequenas coisas simples que não interferem de forma alguma no visual final ali e trazem ali um benefício gigantesco para boa parte da população brasileira, principalmente, né? Se vocês quiserem depois, né, o Humberto pode aí, tá autorizado, tá, Humberto, a disponibilizar o HTML, né, para que vocês possam depois explorar, né, a demonstração 1, deixa eu ver como é que tá, como é que foi feito aqui, né, a demonstração 2 e a 3, para vocês verem, né, de fato ali o código-fonte, como é que foi implementado, para vocês terem noção do que é realmente, né. Igual tem esse caso da acessibilidade na web, tem até um exemplo que alguns amigos meus dão, que ela é como construir um prédio e um elevador, né? Quando você vai colocar um elevador no prédio, se você já coloca, enquanto você está construindo o prédio, vai ser simples colocar um elevador lá. Mas tenta colocar um elevador num prédio depois que o prédio já está pronto e erguido. Vai dar trabalho, né? A mesma coisa é acessibilidade. Se você já faz em produção, não vai te dar nenhum trabalho a mais. Você vai fazer lá, vai ficar acessível. Mas implantar acessibilidade em algo que já está pronto, isso sim pode acabar sendo bem trabalhoso. Porque aí já tem todo um design lá pronto, você não pode afetar aquele design, né? E ainda assim deixar acessível. Aí tem que usar muitas gambiarras, como a gente diz. As programações orientadas à gambiarra. Pior que existe um site com isso, né? Programação orientada à gambiarra. Não sei se você já viu. E nessa parte de incluir acessibilidade desde o início ali é um ponto-chave, porque mesmo que não seja uma acessibilidade completa, igual prevê, por exemplo, a Web Content Accessibility Guidelines da W3C, de nível 3, mas que você tem ali pontos mínimos de colocar o alt para as imagens que estão sendo disponibilizadas, e detalhe, aquelas imagens que realmente são relevantes para o entendimento do conteúdo, né? Porque se a gente for colocar alt em toda a imagem que não tem um significado de fato ali para aquela informação, vai prejudicar mais ainda vocês, né? Isso. Por exemplo, não precisa me descrever um logo da página, eu não preciso saber como aquele logo é. E aí entra, por exemplo, sei lá, um alt vazio. Você deixando um alt vazio, o leitor de tela não vai ler aquilo, mas eu não saber que tem um logo ali não vai afetar a minha experiência na página. Aquela parte assim, se tem uma figura decorativa lá no fim da página, para você saber que tem uma figura que é uma figura decorativa, a informação não faz sentido, né? Então, só causa mais, de certa forma, sobrecarga cognitiva, porque é mais informação que você tem que assimilar e filtrar, né? O Vinícius fez um questionamento. Tem algum site ou aplicativo que avalia se um site está com alta acessibilidade? Não, agora não me vem nada na mente, porque geralmente a acessibilidade é manual, né? Mas na verdade existe. Eu não me recordo agora do nome do site, tá? Mas assim, é muito superficial, né? Ele vai verificar ali algumas coisas, alguns pontos, mas existe sim. Sim. Ô, meninos, posso? Com certeza, seja bem-vinda, Denise. Já vem eu, né, aqui. Uhum. Eu diria que não existe um site, enfim, né, deve ter algum, mas existem as normativas da WCAG e da W3C, eu acho.
alguma coisa desse tipo, que aí podem criar nortes para auxiliar nesse processo das criações, né? Sim. Não sei se Mas vale a pena. No caso, isso é diretriz, né? Agora, para Isso. esses Não, automatizados... mas eu acho que existe. Eu já vi os meus colegas de turma utilizando, porque eu pego muito no pé, pelo menos da minha turma aqui, né? Tanto é que eles dizem, Aldenor, testa isso aqui para mim, aí eu testo. E Não eu fala já que vi existe eles... não, Delor, você vai acabar com o nosso emprego. Mas existe sites que você carrega o seu Sim. projeto e ele faz uma análise ali do... Agora Eu acredito vou que até fazer o meu... as próprias IAs hoje em dia, né? O cursor, Eu acho que por análise de código-fonte, pelas normativas, tudo que tem, né? As diretrizes. Então, existe algum site que consiga analisar a hierarquia de título, tabela, Isso. essas coisas. Vou fazer meu papel docente agora, complementando ali uma ferramenta que eu jogo a aplicação inteira ali, faça. Eu desconheço também, não tenho ciência desse tipo de aplicação, mas no próprio site do W3C, ele disponibiliza ali ferramentas de avaliações que são disponibilizadas, algumas pagas, outras não, para que seja avaliado o HTML. Então, a gente tem ali essa perspectiva de avaliação hoje ainda, de avaliação estática. Então, o HTML renderizado é aquilo sem interação. Então, se eu tenho ali atendendo a esses pontos, por exemplo, avaliação se tem alt na imagem, questão da hierarquia de títulos, até o próprio Wave, que são plugins que são disponibilizados para colocar no navegador e fazer esse tipo de avaliação. Mas centralizar isso tudo e deixar magicamente, tem que ter o entendimento dos dois pontos, do que é acessibilidade ali, e principalmente do que é o desenvolvimento web, para juntar os dois e poder entregar, de certa forma, uma solução totalmente acessível. Mas existem algumas ferramentas em si que avaliam alguns pontos de acessibilidade mediante... E aí eu vou explanar aqui diversas diretrizes, não somente a WCAG, hoje na versão 2.2, mas outras diretrizes, como, por exemplo, a do governo brasileiro, que é o EMAG, o Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico, ou até mesmo a Section 508 dos Estados Unidos. Perfeito. Dando continuidade no nosso papo, como que a gente pode, na perspectiva de vocês ali, como que a gente poderia incorporar essas discussões de acessibilidade na formação ali de novos desenvolvedores e profissionais de TI? Acho que demonstrando o quanto é importante e eu acho que também fazendo eles entenderem a acessibilidade como um produto, né? Por exemplo, se você está desenvolvendo uma aplicação que ela é acessível, então mais pessoas vão conseguir acessar, né? E se mais pessoas conseguem acessar, mais pessoas vão consumir aquela sua aplicação, né? Te dando mais lucros, né? Eu vou preferir comprar, né, gastar o meu dinheiro em um aplicativo que seja acessível do que nenhum que não é, porque aí eu entendo que aquele não quer o meu dinheiro. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Que quando a gente estava ali demonstrando, né? Que você pode até oferecer isso ao seu cliente, né? Dizer, olha, a sua ferramenta está 100% acessível, então ela tanto vai atrair os clientes que enxergam ali, que não tem nenhum tipo de deficiência visual, como ela também pode atrair o seu cliente que tem alguma deficiência visual. Né? Alguns dos nossos participantes gostariam de fazer algum questionamento, tem alguma dúvida? Aproveitem o momento para interagir. Curiosidade também é válida. Estela? Oi, boa noite. Eu não tenho perguntas, mas eu queria muito agradecer essa oportunidade que vocês deram pra gente, porque foi uma experiência muito louca, assim, porque eu acho que
até a gente sabe que é importante, a gente sabe, mas é algo que fica morno na nossa mente, assim. E quando vocês fazem a gente passar por essa experiência, ganha um outro significado. Então, eu queria deixar esse comentário, assim, de que eu fui realmente transformada pela palestra mesmo. E agora, com certeza, eu vou direcionar muito melhor as minhas atitudes na hora de programar. Estela, só para eles te conhecerem, você gostaria de fazer uma audiodescrição sua? Com certeza. Eu sou mulher, tenho cabelo na altura do ombro, meio ruiva, tenho o cabelo pintado, meu cabelo é castanho, mas ele tá meio ruivo. Tenho a pele clara e sou baixinha, tenho 1,58 de altura. Eu trabalho com análise de dados agora, mas também programei no back-end por muito tempo. E eu achei muito legal mesmo, parabéns, viu? Obrigado, Estela. E só por essa sua fala, a palestra já valeu a pena, né? Sim. Só em saber que mais um vai se preocupar com acessibilidade na web e vai pensar, né, em fazer, em criar páginas web, criar sites mais acessíveis. Isso já enche o nosso coração de orgulho. Ai, que bom, fico feliz. O Léo deixou uma dúvida no... Obrigado pela participação, Estela. Obrigado, Estela. Deixou uma dúvida no chat. Qual é o app que são mais inacessíveis e são bastante utilizados? Vocês têm alguma ideia? 99 Pop. Conversando com outros cegos, eles falam muito da Shopee, né, que é bem inacessível comprar por lá. Uns não conseguem nem criar conta. Eu utilizo muito desses aplicativos tipo, a Uber não, a Uber perfeita ali, muito acessível. Já a 99, ela tem muitas falhas de acessibilidade, né? Aplicações que são desenvolvidas em Flutter, se você não desenvolver ali, se cuidar realmente ali, acaba ficando muita coisa ali sem acessibilidade, né? Eu gosto de quando vai desenvolver para mobile, usar React Native. Ele tem um recurso muito bom de acessibilidade. E tem aplicativos que o aplicativo em si não é inacessível, você consegue usar, mas há certos recursos essenciais nele que é inacessível, como acho que o Aldenor já deve ter passado por isso, que são os aplicativos bancários, né, do tal do reconhecimento facial. Reconhecimento facial, meu Deus. E às vezes a gente precisa do dinheiro lá na hora, alguma coisa, e se você não tiver ninguém para te ajudar lá a fazer o reconhecimento facial... E é algo tão simples, eu utilizo o Nubank, eu já abri diversas reclamações lá, porque é algo tão simples, ele tem lá, para enquadrar o rosto, é só dizer, né, mova o celular para cima, para baixo, direita, esquerda, afaste, aproxime, né? Que eu acho que essa mensagem, para quem enxerga, já tem, né? Eu acho que já tem essa mensagem para quem enxerga. Afasta o celular, aproxima, mas com o leitor de telas não pega. Não, e detalhe, o Nubank, ele ainda tem um recurso lá que você pode marcar, né? Que você é deficiente visual. E aí fala com o atendente, né? Só que isso... só funciona em dia útil, né? Então, a gente que é cego não pode usar o dinheiro no sábado e domingo, não. Caramba, cara, que absurdo. Meu Deus. Ou a gente tem alguém lá para ajudar a fazer o reconhecimento facial, senão... bem chatinho. E outras pessoas que, não só pelo reconhecimento facial, olhar, às vezes, que no caso meu e do Aldenor, a gente, apesar de não enxergar, a gente não tem nada no olho, assim, que mostre que a gente é cego, mas pessoas que têm problema, olho muito esbranquiçado, alguma coisa, também dá problema. Tiveram contas bloqueadas por não conseguir reconhecer, a câmera não conseguir pegar, ou a pessoa não conseguir focar por muito tempo, olhar lá. E essa parte do reconhecimento facial é uma problemática que não é só com os cegos em si.
Os orientais aqui no país sofrem muito com isso, principalmente com a conta Gov.br, quando tem que fazer validação facial. O reconhecimento do olho aberto é difícil. Pois é. O André deixou outra pergunta. Na questão de navegação, algum tipo de interface, modais, menus, sliders ali, ou carrossel, acaba sendo mais problemática mesmo com o uso de leitor de tela? Carrosséis carrosséis automáticos, né? Que você vai usar no mobile, claro, por ele estar acessível, ele até lê o que está escrito no carrossel, mas como ele fica mudando, o leitor não cala a boca. Aí você está tentando ir para outra página, mas o carrossel muda e aí ele continua lendo o que ele mudou, e aí você fica todo perdido lá com o foco, né? Então, talvez um caso desse, em vez de rotatividade, colocar um botão para a pessoa decidir se ela quer passar para o próximo ou não, né? Já na web, eu diria aqueles modais que abrem com o passar do mouse. Né? Eles também são bem chatinhos também. Às vezes eles abrem, a gente não consegue acessar, às vezes não abre. Sim. Outra coisa também na web que é inacessível são aquelas caixas de seleção de escolha um país, alguma coisa assim, escolha a sua cidade, mas é tudo feito com JavaScript, você tenta lá digitar para buscar e ele não acha nada, porque ele não está focando lá, né? Tá tudo feito com JavaScript. A parte de desorientação nessas Rich Internet Applications, né, essas interfaces mais ricas, acaba sendo bem problemática. O uso como que vocês veem ali a perspectiva do uso do WAI-ARIA, que teoricamente foi o intuito da W3C de trazer essa acessibilidade para esses tipos de interface. Vocês acham que tem contribuído? Sim. É que até brincando com você mais cedo lá no grupo, né, que falo, que a primeira regra do WAI-ARIA é nunca use o WAI-ARIA, né? Explicando, o WAI-ARIA ajuda, mas ele, de certa forma, é uma gambiarra, né? Porque o HTML semântico, por si só, ele é acessível. Igual, por exemplo, o ARIA Label, ele pode ajudar, ele é útil, mas o próprio HTML já tem a tag label semântica, que já faz um link com o campo de formulário, o que dispensaria o uso do ARIA Label, né? Mas ele ajuda, sim, esse ARIA ajuda em situações como foi falado antes, né? Quando já é uma aplicação pronta, e aí você não tem que mexer, não pode mexer lá no HTML diretamente porque mudaria tudo, né? Aí esses atributos acabam ajudando, né? Mas acaba sendo mais trabalhoso para a pessoa ir aplicando ARIA Label, ARIA Expanded e todas essas coisas lá nos itens, né? A Anne deixou uma pergunta assim bem crítica, e assim é o anseio de muitos de nós. Boa noite. Acreditam que haveria a possibilidade dessa acessibilidade se tornar uma pauta de lei, onde obrigatoriamente os aplicativos teriam essa inclusão? Em tese, já existe, né? A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, né? Mas por causa das pessoas lutarem mais, assim, para conhecer os direitos e exigir, né? Tem muitas empresas também que não ligam muito de pagar as multas, não. E assim, é uma lei que mais recente, né? Acho que 2015, se eu não me falha a memória. Acho que sim, acho que esse ano fez 10 anos da LBI. Da Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, tem um artigo, que é o artigo 63, que fala especificamente sobre acessibilidade digital. Nesse meio digital, a minha perspectiva, Humberto, acho que a gente ainda tem muito chão ainda para rodar, em termos de avançar nessa parte de legislação mesmo, e não só legislar, falar assim, o que é para ser feito, o que não é para ser feito, o que pode, o que não pode. Mas no ponto de vista de fiscalizar, que eu acho que seria o mais
o ponto crucial da coisa ali, porque lei e diretriz e, enfim, documento para falar como que se deve fazer, existe. Agora, aquela parte de cobrar o que está sendo feito, acho que ainda é o que falta muito no nosso contexto, né? De exigir que a coisa seja acessível, de fato, ali, que os direitos sejam cumpridos. Sim. E eu acho que também o que pega muito, ou seja, talvez na formação, né, as pessoas aprenderem desde lá da raiz, igual aqui vocês estão tendo uma oportunidade única de ver esse assunto sendo abordado aqui, porque eu concluí a minha graduação em análise de desenvolvimento de sistema e não ouvi falar nada de acessibilidade lá, né? Então, não é uma coisa que você vê falando, né? Que isso é algo que eu acredito que deveria ser cadeira nas universidades, né? Ter algo só sobre acessibilidade. Pois é. O Aldenor viu mais Eu sobre tô, isso, ele já falou lá, né? Eu tô concluindo também nesse semestre, falta 2 semanas, e na grade do IFCE não tem desenvolvimento web. Então, nem acessibilidade, né? A acessibilidade é eu lá É você que lutando cobra, na né? sala. Se você não existisse lá na turma, eles nem o... entendeu? Exato. Alex? Opa, boa noite. Primeiro, parabenizar, né, pela palestra, achei super interessante. Parabenizar os palestrantes e parabenizar o Humberto também. E agradecer pelo convite, pela oportunidade. Interessante essa questão do lei ou se tornar papel fundamental na educação, né? A gente já vê, claro que tem um caminho longo também, eu concordo com o Humberto, e a gente já vê em algumas diretrizes curriculares nacionais a exigência de inclusão na linha de desenho universal, né, dentro dos projetos pedagógicos dos cursos, né? Eu digo isso porque a gente acabou de fazer uma reformulação no nosso PPC aqui, e a diretriz nacional curricular na parte da engenharia de computação já exige que a gente coloque dentro do nosso projeto pedagógico o desenho universal, né, que é justamente você pensar a solução, mas não naquela linha que vocês comentaram, né, você pensa a solução já pensando na inclusão e na acessibilidade, né, não projetar uma solução para ser adaptada depois, né? E aí eu concordo com o Beto que é um caminho longo, porque, apesar de ter isso, nós não estamos preparados para executar e para ensinar os nossos estudantes ainda, né? Então, acho que é um caminho longo, né? E acho que começa muito, tem a questão da legislação, e acho que passa muito pela educação também, né? E muito por essas pessoas, né, que estão aí assistindo, como comentou a Estela, né, que acaba sendo tocada, né, por apresentações como a de vocês. Eu acho que passa muito por mais apresentações também como vocês estão fazendo aí. Parabéns pela palestra, pelo ensinamento de hoje aí. Obrigado. Obrigado, professor. Eu acho que é um ponto assim que a gente começa a discutir dentro da universidade, essa parte de inclusão, né? De ter essa sensibilidade de que alguém ali próximo de nós, ou próximo do próximo da gente, vai precisar de uma hora ou outra dessas barreiras, e quanto mais no início a gente pensa, a experiência minha, é melhor o processo, melhor o andar do processo, né? Porque a dificuldade que você tem, às vezes, no início, de não conhecer a acessibilidade e absorver aquele conteúdo, acaba fluindo ao longo do processo depois, e principalmente quando você tem que replicar isso em outros projetos, porque você já pensa logo numa forma de incluir e de ser acessível logo do início, projeta para aquela forma, e aí a solução, no final das contas, não fica tão onerosa de ter que refazer, ou principalmente, que é o mais difícil, que eu acho, é o adaptar algo que já está construído, né? Depois de pronto, é a grande dificuldade. Pegando um ponto assim de programadores, que vocês são da área, entre Linux e o
Windows, o Léo perguntou. É verdade que o Linux é mais inacessível ou tem menos acessibilidade do que o Windows? Sim, eu até comentei isso, né, em um determinado ponto da palestra, que o Orca, que é o leitor de telas do Linux, ele dá para se usar, mas ele tem muitas limitações, né? Não tem tantos recursos quanto o NVDA, até por conta do tamanho da comunidade mesmo, né? A comunidade NVDA, ela é muito grande. O NVDA, ele disponibiliza para que desenvolvedores possam ser contribuintes, né, e desenvolvam complementos, né, que vão suprindo lacunas que o próprio NVDA tenha, e aí cada usuário do leitor de telas possa ir adaptando, né, o seu leitor de acordo com a sua necessidade, né. Eu mesmo, vou fazer a minha defesa agora de TCC, e o meu trabalho de conclusão de curso são 2 complementos para o NVDA, né? Um de cunho religioso, que é um acervo bíblico, né? Onde ele disponibiliza 6 versões de Bíblia, sendo 2 católicas e 4 protestantes, e tem um crudezinho de um bloco de notas ali, onde a pessoa consegue selecionar a versão, livro, capítulo, versículo e fazer a leitura contínua a partir do versículo que ele selecionou e criar a nota. O outro é uma central de jogos educativos e clássicos, né, onde nós temos para o ímpar, adivinhe o número, calcule certo, jogo da velha, gênio sonoro, enfim, e então, isso mostra que a comunidade de desenvolvimento do NVDA, ela é bem maior do que a comunidade do Orca, né, que é o leitor de telas para Linux. Eu acredito que por isso nós podemos sim afirmar que a usabilidade do leitor de telas NVDA para o Windows é bem superior, né, e bem mais completa do que o Orca para Linux. Sim, o que pega muito também no Linux, né, que Linux tem aí umas 300 mil distribuições, né, então às vezes o que passa a ser acessível numa distribuição, na outra deixa de ser, né, então aí o Orca não tem como se adaptar a todas as distribuições. Dizem que lá no terminal, lá no kernel em si, é até acessível, mas quando você vai para as aplicações, as partes mais gráficas, aí acaba variando de distribuição para distribuição, né? Diferente do Windows e do NVDA, que é uma coisa só, então a comunidade se concentra tudo lá. Assim como é o próprio VoiceOver lá no Mac. Pronto, é isso que eu ia falar. O Mac também segue essa mesma linha do Linux, né? Apesar do Mac, né, a Apple se preocupar mais com essa questão de acessibilidade, né? Porque aí leva o nome dela ali, então os recursos de acessibilidade no Mac, ele está entre o Linux e o Windows, né? Não chega a ser um NVDA para Windows, né? Mas também não é um Linux ali, não é um Orca, né? Ele tem alguns recursos ali e dá para se utilizar. O Mac já dá. A questão do Mac é o preço, né? Dizem que no Mac, assim, ele é acessível no que é nativo dele. Então, tudo que é produzido pela própria Apple, né, é acessível. Quando você pega coisas de terceiros, aí fica inacessível, né, as outras aplicações. Okay. A Apple sendo a Apple, né? Isso. Em termos de desenvolvimento, que inovações que vocês assim gostaria ou imagina que poderia ter, seja em linguagem de programação, ou frameworks, ou até mesmo em plataformas ali de desenvolvimento, que poderiam contribuir para uma web acessível, do ponto de vista de pessoas que estudantes que não têm esse conhecimento, ou desenvolvedores que já saíram dessa parte educacional, em si, da formação acadêmica, já estão no mercado, mas não passaram por essa experiência, ou não tiveram esse conteúdo didático dentro da faculdade. O que poderia ali, de certa forma, né, no uso prático,
fazer com que eles aprendam ou pelo menos utilizem a acessibilidade, empreguem a acessibilidade no dia a dia? Eu acho que um ponto interessante seria essa questão da lei, né? De obrigatoriedade se chegássemos a esse nível, né? Dessa obrigatoriedade de recursos de acessibilidade em páginas web, só que aí a gente já entra em outra questão da fiscalização, de se realmente tem ou não, né? E trabalhar a base, né? Trabalhar aquele jovem, aquela pessoa que está ingressando na área do desenvolvimento, principalmente no ensino técnico e no superior ali, que é onde começa a surgir esse interesse pelo desenvolvimento, e desde a base já trabalhar a importância dos recursos de acessibilidade, né? E conscientizar, né? Conscientizar esse novo dev da importância que tem a acessibilidade, né? E, se for o caso, trazer, né, como você fez, né, pessoas que utilizam, né, desses recursos no seu dia a dia para demonstrar a importância que a acessibilidade tem no desenvolvimento. Sim. E acho que conscientizar, né, as pessoas que no final a acessibilidade é para todo mundo e todo mundo um dia vai precisar, né? Hoje, aquele jovem de 20 anos consegue usar um computador sem problema nenhum. Amanhã, quando ele tiver seus 60, 80 anos, ele já pode ter mais dificuldade de conseguir enxergar, pode não precisar usar um leitor de telas, mas pode ter problema se um site tiver com contraste ruim e tudo mais, né? E todo mundo está suscetível às infelicidades do destino também, por exemplo, a chegar a ficar cego, a chegar por exemplo, a ter um braço amputado ali, e acaba precisando de acessibilidade. Ou mesmo se por acaso sofre um acidente e quebra, vai estar ali imobilizado por algum tempo, vai ter uma mobilidade reduzida, mas vai continuar precisando da acessibilidade, né? Ela não é só para quem tem a deficiência em si, mas para todo mundo que está ali sem deficiência também, entre aspas, se beneficiando do que está disponível. Um dia, todos nós podemos acabar precisando da barrinha lá no banheiro para se levantar. Desse jeito. Vamos envelhecer. É a lei natural da vida, a gente envelhecer e voltar a ser criança. Sim. E isso até um ponto que uma amiga minha já tocou, né? Que é uma coisa que o pessoal do Brasil não está levando em consideração, que em pouco tempo vai ser um país só de idosos, né? Porque o pessoal está envelhecendo, muitos estão optando por não ter filhos, não tá renovando aí a juventude, e um dia todos esses idosos aí vão precisar de acessibilidade. Exatamente. Alguns mais, alguns menos, mas em algum grau, né? Tecnologia nova surge todo dia. Hoje a gente tem o mobile, que relativamente novo, entre aspas, né, em vista da tecnologia em si, mas daqui a pouco a gente vai ter outros tipos de interfaces, talvez, para interagir. Quem sabe o que se espera no futuro e como que a gente vai estar lá nesse futuro assimilando essa tecnologia, né? Assimilando esses modos de interação novos. Alguém tem mais algum ponto para perguntar? Todo mundo caladinho. Só para a gente encerrar, então, porque já vai dar 9 horas da noite aqui, 10 horas da noite para vocês do outro lado do mundo. Na outra timeline. A gente vive no passado, entre aspas, né? Ou vocês vivem no futuro, depende. Vamos ver qual a perspectiva de ponto de vista. Se vocês pudessem, então, deixar uma mensagem para esses nossos futuros desenvolvedores e as empresas, enfim, que podem estar assistindo nós em algum momento, qual que seria essa mensagem que vocês deixariam? Busquem conhecimento. Brincadeiras à parte. Acho que a mensagem é entender que
acessibilidade não é um favor, não é caridade, algo que eles estão fazendo, né? É um direito, né? Todos nós temos direito a consumir informação, a receber informação, e se eles fizerem isso, eles simplesmente estão fazendo algo que é de direito nosso e não um favor pra gente, né? Isso. Inclusão, né? Trabalhar a inclusão, trabalhar a acessibilidade, trabalhar os recursos, né? Fazer com que a informação chegue a todos, sem exceção, né? E é importante agora que eles já conhecem, os espectadores já ouviram falar, já viram a demonstração, já sentiram o que é ser incluído ou excluído, que eles também sejam disseminadores desse conteúdo, né? Que a gente planta semente para ela germinar, produzir frutos, e esses frutos gerarem outros frutos, né? Então, que a gente consiga ali sedimentar esse conhecimento que a gente está tentando transmitir. Bom, a gente chega ao final, então. Eu gostaria imensamente de agradecer a participação e a disponibilidade de você, William, de você, Odenor, de estar aqui com a gente essa noite, falando e compartilhando um pouquinho da experiência de vocês, daquilo que vocês vivenciam no dia a dia, suas perspectivas, todo esse conhecimento que vocês têm e compartilhado com a gente. Conversas como essa são essenciais para que a gente construa ali uma web que seja capaz de atender às necessidades de todo mundo, principalmente das pessoas com deficiência, e, de certa forma, contribuindo com essas, com certeza, todos os demais estão incluídos atendido dentro desse perfil. Okay? Eu que agradeço, Humberto, pela oportunidade, né, de falar, de expressar, de poder contribuir, né, um pouco com a experiência, né, e é muito satisfatório saber que, assim, o diálogo, essa mesa redonda que a gente teve aqui, foi, de certa forma, satisfatória, né, conseguiu alcançar, atingir pessoas que, a partir de agora, dizem, poxa, eu vou pensar um pouco mais nos recursos de acessibilidade quando eu estiver desenvolvendo. Então, isso é muito bom, né? E obrigado aí pela oportunidade de conversar um pouco com vocês. Eu também agradeço, foi um prazer estar aqui, né? Foi minha primeira experiência, né, como palestrante, mas gostei bastante de poder discutir esse assunto, é um assunto que eu gosto muito, fiquei muito feliz, e feliz por ter conseguido passar a mensagem e saber que muitos aqui entenderam a importância da acessibilidade e vão passar isso adiante. Então, muito obrigado por abrir esse espaço, Humberto, obrigado mesmo, e conte aí comigo, se vierem mais convites, estamos aí. Isso mesmo. Aproveita a oportunidade e divulgue os canais. Vai, William. Programador cego. Eu tenho lá o meu canal, né? O Programador Cego, onde eu compartilho a programação de um jeito acessível lá, né? Porque era algo que eu via muito escasso no YouTube, né? Eu ia tentar assistir vídeos no YouTube e os conteúdos eram muito feitos para videntes, né? Então eu assistia muito vídeo, acho que o Aldenor também passou muito por isso, né? Nossa. Cara do vídeo, clique aqui, aí você vai aqui, aí você pega esse aqui e coloca aqui, e eu só ficava, isso o quê? Aqui aonde? Clica na onde? E aí eu decidi, né, criar um canal para compartilhar o assunto. E no canal também eu tenho um podcast onde eu trago outros deficientes visuais, né? Como eu falei, contam a vivência deles, então tem programadores e pessoas de outras áreas também, e não só deficientes visuais, né, já trouxe gente de outras deficiências e pessoas sem deficiência nenhuma, mas que estejam envolvidas com acessibilidade, inclusive tem que ver até com o Humberto para ele participar lá um dia, é o Programador Cego, né, então vai lá no YouTube, vocês me acham lá, vai ser um prazer ter vocês lá. O meu canal, ele não abrange diretamente o desenvolvimento, né?
com acessibilidade, mas é mais no âmbito geral, Aldenor Neto, acessibilidade e vida, onde eu falo um pouquinho de cada coisa, né? Eu procuro trazer o conhecimento para pessoa com deficiência visual, sobre leitor de telas, né? Eu dou dicas de NVDA, OBS Studio, como trabalhar com o OBS Studio, como trabalhar com o Google Planilhas, produção de áudio, porque eu também sou produtor de áudio, né? Como eu falei no início, então lá também tem playlists a respeito de como produzir, como trabalhar com produção de áudio, com vinhetas, propaganda volante, rádio indoor, montagens de peças teatrais, né? Entre outros. O que mais? Produção de vídeo também, né? Sim, cego também faz produção de vídeo. Muito bem. Então, tudo isso é possível encontrar lá no meu canal, Aldenor Neto, Acessibilidade e Vida. Ok, obrigado demais pela participação. Os principais takes, então, que a gente acredito que a gente tenha tido com essa nossa conversa, é que acessibilidade não é um extra, ele é um direito e faz parte ali da nossa vida como cidadão, e o bom design é para todo mundo, tanto para quem não tem deficiência, que é o bonitinho, o visível bonitinho ali, quanto para quem tem uma deficiência visual, por exemplo, que vai precisar de uma estrutura semântica adequada. Trabalhar com pessoas com deficiência na equipe, ou pensando nessas pessoas com deficiência, é sempre o essencial desde o início, e o principalmente é que existem as ferramentas, existem os padrões, mas o ponto crucial que a gente levantou aqui no finalzinho é que a gente também precisa daquela força de vontade de ir atrás desse conhecimento, de se inteirar sobre o assunto e verificar o tanto que isso é importante e como que pequenos detalhes que a gente pode fazer ali no nosso dia a dia como desenvolvedor impacta na vida de alguém. E esse impacto é um impacto positivo, se a gente fizer bem feito, ou um impacto muito ruim se a gente, por acaso, negligenciar esses pontos de acessibilidade, né? Aos demais presentes, eu agradeço pela participação, por estar aqui, tirando um pouquinho desse tempo para estar nos ouvindo, para estar se informando, conhecendo mais sobre esse assunto. Deixo aqui os meus sinceros agradecimentos. Eu deixei fixado nos comentários a lista de presença, por favor, preencham para aqueles que queiram a emissão de certificado, para que a gente consiga gerar e fazer os devidos envios depois. Gostariam de deixar mais algum recado, Aldenor, William? Não, por mim, só agradecimentos mesmo. Sim, muito obrigado mesmo, foi um prazer. Agora que vocês já aceitaram o primeiro convite, com certeza virão outros, porque semestre que vem o professor tem mais disciplinas e a gente interage junto. Obrigadão, gente. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.